O juízo investigativo termina antes da volta de Jesus. Ele inicia em 1844. Eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juízo investigativo, porque seu nome pode passar em qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você estiver mal, você vai estar perdido. Não é isso. O juízo investigativo não é para isso. O juízo investigativo não é para que Deus saiba quem está perdido e quem está salvo. Há homens desonestos na internet dizendo que a igreja adventista prega uma mensagem que ela não prega. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo. Nós nunca pregamos que o juízo investigativo é para Deus dizer quem está salvo e está perdido. Deus não precisa disso, porque a salvação não é pelo juízo. Ele fala que é mentira quando nós falamos que o juízo investigativo é para definir quem está salvo e quem está perdido. Ele falou que é mentira. Vamos lá então. Vou colocar aqui alguns textos na tela para você acompanhar comigo. E a gente vai estudar um pouco sobre essa questão do definir, tá? Vamos lá. Texto de Ellen White, ok? O juízo investigativo em breve passará sobre os vivos. Isso ela escreveu em 1895. Não irei lisonjear vossas almas, dizendo paz, paz, quando não podeis ter paz. Em todos os lados há almas pelas quais Cristo deu seu próprio sangue para salvá-las da ruína. E o que fizestes para salvá-las? Levantastes a mão para abençoar, com palavras e ações, aqueles que poderiam ajudar e abençoar? Então, Ellen White, aqui em 1895, já chegando na última curva da vida dela, disse que o juízo investigativo em breve passará sobre quem? Sobre os vivos. E ela poderia estar aqui falando coisas boas para vocês, deixando vocês em paz, mas vocês não podem ter paz. Guardem bem. Por que eles não podem ter paz? Porque ela está questionando, será que vocês estão ajudando as pessoas? Será que vocês estão fazendo obras? Porque o juízo investigativo está vindo. O juízo investigativo vai chegar pelos vivos. Guarde bem essa informação. Próximo. Quando a obra do juízo investigativo se encerrar, o destino de todos estará decidido para a vida ou para a morte. Olha isso. A provação, ou seja, o momento de provação, de tensão, de estresse, termina pouco antes da aparição do Senhor nas nuvens do céu. Então, haverá uma definição, e aqui ela está falando o destino de todos estará decidido para a vida ou para a morte. Ora, bolas, o que o pastor acabou de dizer é que o juízo investigativo não serve para definição. Nós vamos para o próximo. Vamos lá. Não é uma questão trivial lidar com almas, Ellen White disse em 1882. Eu poderia indulgir e agradar aqueles sob meu cuidado, passando por cima de suas faltas levemente e dando-lhes a impressão de que o pecado não é muito ofensivo. Mas como esta obra, no caso, se ela fizesse isso, se sustentaria no juízo investigativo? O Senhor pronunciaria minha obra como bem feita? Ou ele me chamaria de servo infiel? Observe bem sua obra, meu irmão e minha irmã, e considere como esta obra suportará o teste do olhar penetrante de Deus. Olhar, investigar. Olhar, investigar. E ela fala o seguinte, eu poderia estar aqui passando um pano na cabeça de vocês, afagando aí os pecados que vocês estão cometendo, mas como eu ficaria diante do juízo investigativo se eu fizesse isso? Ou seja, ela tem uma noção muito clara de que se ela cometer um pecado, automaticamente no juízo investigativo ela se daria muito mal. Olha mais esse texto, olha que interessante. Fui mostrada que nossa decepção em 1844, no caso, lembra da decepção que Jesus não veio, Guilherme Miller, toda aquela bagunça? Então, não foi por falha no cálculo dos períodos proféticos. Ela fala isso porque ela quer defender que Guilherme Miller estava certo, mas nos eventos que deveriam ocorrer. Acreditava-se que a Terra era o santuário, ou seja, Guilherme Miller achava que a volta de Jesus aconteceria porque o planeta Terra era o santuário. Ele chegou nesse ponto. Mas o santuário que deveria ser purificado ao final dos períodos proféticos era o santuário celestial e não a Terra, como todos supusemos. O Salvador entrou no lugar santíssimo em 1844 para purificar o santuário e o juízo investigativo começou para quem? Para os
mortos. Então, ela comete duas mentiras aqui e um erro clássico. Primeiro, ela confirma os erros de Guilherme Miller. Ela fala que ele estava certo. Segundo, ela comete um erro grave, falando que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, quando todos nós sabemos, segundo Hebreus, que Jesus entra no Santo dos Santos após a sua ascensão no céu. Depois que ele ressuscita, 40 dias depois ele fica com os discípulos, é levado ao céu. Quando ele chega ao céu, ele entra no Santíssimo e senta-se à direita do Pai. Não foi em 1844, isso é uma mentira. E para purificar, então ela cria todo o sarau ao redor do santuário, do juízo investigativo, que começa pelos mortos. Então, o juízo investigativo em 1844, segundo o Adventismo, Adão começou a ser julgado pelo que ele fez e deixou de fazer. Ok? Vamos lá, próximo. Se os pecados de deveres não cumpridos, ou seja, obras, fossem revelados, ofenderia os especificados, ou seja, ofenderia as pessoas que não fizeram, que não cometeram ou não fizeram as obras. E Ellen White sempre pega na questão das obras. Então, obras para ela é dar o dízimo, ajudar a espalhar a mensagem, são doações de terrenos, doações de casa. Isso é obra para Ellen White, tá? Devo dizer, mas poucas palavras são genuinamente convertidas diariamente para suportar o juízo investigativo que acontecerá quando? Em breve. De quem? Dos vivos, porque se as pessoas não estão cumprindo os seus deveres, se elas estão com palavras torpes, se elas estão falando besteira, são pessoas que estão vivas. Então o juízo ele vai passar por quem está vivo. Ela, como falou, começou pelos mortos em 1844. Continua. Essas são as poucas palavras que preciso escrever, pois se pudessem ver a verdade genuína de cada ação que está passando em revista diante de Deus, haveria, eu sei, uma profunda convicção em alguns e um verdadeiro senso despertado neles de que devem ser diariamente convertidos à mente e à vontade de Cristo. O que isso significa, em outras palavras? Que o juízo está vindo, o juízo investigativo sobre os vivos, e que se você não tomar cuidado, quando o seu nome passar em revista, você vai ser pego em falta. Esse é um anúncio que ela fez em 1910, lembre-se, 1910, faltavam 5 anos para ela morrer. E ela acreditava e pregava que o juízo investigativo sobre os vivos aconteceria em breve. Vamos lá. Quando os portões da cidade de Deus forem abertos, será que seremos nós capazes de entrar? E ela fazendo uma pergunta para as pessoas que estão lendo. Será que quando os portões da cidade forem abertos, ou quando Jesus voltar, será que nós seremos capazes de entrar pela cidade santa? Que nossos pecados sigam antes ao julgamento. O juízo investigativo acontece antes de Cristo vir. Devemos chorar entre o pórtico e o altar, clamando: poupa o teu povo, deixe-nos invocar o Senhor. Ela cita Isaías 55:7, deixa o ímpio abandonar o seu caminho. E ela continua: e ele terá a misericórdia dele. Limpem a estrada do rei, que seus pecados sigam antes ao julgamento. É uma questão de vida ou morte. Isso ela escreveu em 1893, dizendo o seguinte: é hora de vocês se arrependerem dos pecados. É hora de conversão. É hora de vocês abandonarem os maus caminhos. Porque o juízo investigativo acontece antes de Cristo vir. E vocês precisam estar o quê? Limpos perante Deus. Então o juízo investigativo tem uma função decisória. Uma definição entre salvos e perdidos. Essa é a função do juízo. Determinar salvos e perdidos do juízo investigativo. Segundo o Adventismo. Vamos lá. Mais um. Cada um, no dia do juízo investigativo, cada um de nós, permanecerá em caráter como realmente é. Ele prestará uma conta individual a Deus. Olha isso. Cada palavra proferida, cada desvio da integridade, cada ação de mancha à alma será pesada nas balanças do santuário. A memória será verdadeira e vívida na condenação do culpado, que naquele dia será achado o quê? Em falta. Quando isso vai acontecer? No dia do juízo investigativo. Olha só, pastor, que coisa. Então, a mente relembrará todos os pensamentos e atos do passado. Toda a vida passará em revista como as cenas de um panorama, como se fosse um filme, né?
Assim, cada um será condenado ou absolvido por sua própria boca, e a justiça de Deus será vindicada. Quando cada um será condenado e absolvido pela sua própria boca? Quando? No dia do juízo investigativo. E como nós lemos agora, anteriormente, o juízo investigativo encerra antes de Jesus voltar. Esse não é um juízo que acontece depois da volta de Cristo. Esse é um juízo que acontece antes da volta de Cristo. Então está aqui mais uma evidência. Raven Herald, 4 de novembro de 1884, parágrafo 11. Okay? Muito claro aqui, o pastor disse uma coisa, Ellen White está dizendo outra. Vamos lá. O povo de Deus deve ser um povo santo e peculiar. Devemos viver de tal maneira que os corações apegados ao mundo possam ser despertados e ponderar a pergunta: o que é a eternidade para nós? Olha isso. Como nossos casos serão apresentados no juízo investigativo? Qual será o nosso destino e lugar por fim? Então a preocupação dela era: devemos ser um povo santo, devemos viver de maneira correta, nosso coração não deve estar apegado ao mundo, devemos despertar. Nós devemos questionar o que é a eternidade, será que é isso que a gente quer? E aí depois ela fala como nossos casos serão apresentados diante do juízo investigativo, no juízo investigativo. Qual será o nosso destino e lugar? Destino, salvação ou perdição, lugar, céu ou inferno. Ok? Isso foi em 1894, cartas e manuscritos para vocês. Mais um aí. Quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são escritos no livro. Esse texto aqui é o mais importante. É impressionante. Pastores adventistas, eles não conhecem Ellen White. Eu falo para vocês isso, mas vocês não acreditam. Ou eles não conhecem ou eles mentem. Um dos dois. Quando nos tornamos filhos de Deus, nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem lá até o tempo do juízo investigativo. Ou seja, você vai lá, eu vou até dar um zoom, presta atenção. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Você passa da morte para a vida. Você entra para a família de Deus. Olha o que Ellen White está falando para você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos lá. Quando nos tornamos filhos de Deus, você aceitou, certo? Nossos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. Parabéns. Permanecem lá até quando? Até o tempo do juízo investigativo. Então o nome de cada indivíduo será chamado e seu registro examinado por aquele que declara: conheço as suas obras. Se naquele dia, presta atenção, se naquele dia parecer que todas as nossas más ações não foram completamente arrependidas, nossos nomes serão riscados do livro da vida e nossos pecados se levantarão contra nós. Se o crente professado se torna autoconfiante, se a palavra ou o espírito ele quebra, ou se em palavra ou espírito ele quebra o menor preceito da lei, da santa lei de Deus, ele deixa de representar Jesus. E quando no juízo as terríveis palavras serão proferidas, risca seu nome do livro da vida, ele é um obreiro da iniquidade. Aqui na sua frente. Está aqui na sua frente para você ver como um pastor adventista mente ou ele esconde o que Ellen White prega, porque isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Você sai de condenação e passa para a vida quando você aceita Jesus Cristo. E aí ela vem com essa heresia satânica, dizendo que mesmo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que tem o seu livro, seu nome escrito no livro da vida, depende de um juízo investigativo e tudo pode estar perdido. Então, quando ele fala que não, juízo é para salvação só. Juízo é só para salvação. Não tem essa de juízo para definir. Juízo investigativo não é para isso. Não, juízo investigativo não é para isso. Você ouviu o que ele falou? E agora ele está contradizendo a própria profetisa que ele segue. Está aqui na sua frente. O texto dela. Tá? Mais um. Mas de acordo com a palavra infalível de Deus, cada homem será julgado e recompensado conforme suas obras foram. E somos admoestados a falar e agir como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade.
Quando o pecado foi arrependido, confessado e abandonado, então o perdão é registrado contra o nome do pecador. Mas seus pecados, olha isso, irmão, que você está me assistindo. Olha isso, adventista do sétimo dia. Olha o que Ellen White está falando aqui para você. Adventista. Então o perdão é registrado contra o nome do pecador, ou seja, é colocado lá, perdoado. Mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. Não são apagados. Mas, Rodrigo, aquela história que Deus se esquece e nunca mais se lembra dos nossos pecados, que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar, e ele se esquece. Não, Ellen White diz que tudo aquilo ali é mentira, tudo é balela. É como se fosse o céu é como se fosse um escritório de contabilidade, como se fosse uma repartição pública de contabilidade de pecados. É isso que funciona no céu. É isso que funciona no juízo investigativo. Isso é o adventismo do sétimo dia. Está aqui para você. Vamos lá. Próximo. Vi que estamos no juízo investigativo. Em breve, isso foi em 1857, ela viu que o juízo investigativo estava acontecendo, foi uma visão. Quando ela fala que vê alguma coisa, eu vi, o anjo me mostrou, é porque é visão, tá? Em breve o julgamento será pronunciado sobre nossas obras e ações que estão sendo passadas em revista diante de Deus. Olha as bolas. Então, se em breve vi que estamos no juízo investigativo, estamos desde 1844. Em breve o julgamento será pronunciado sobre as nossas ações, nossas obras e ações. Ou seja, vai sair o julgamento do investigativo dos mortos e vai passar para os vivos. Então, nós estamos vivendo num cenário, aqui ela está apresentando, vou terminar de ler aqui, só mais um período, mais uma parte, um período solene e terrível. Quem percebe esta grande obra? Vi que aqueles que agora não valorizam, estudam e prezam profundamente a palavra de Deus, falada por seus servos, falada por ela, terão motivos para lamentar amargamente no futuro. E no caso ela está vendendo o peixe dela, porque ela aqui é os servos, né? No caso ela é a mensageira, né? Então se você não dá ouvidos para ela, vai acontecer que vocês terão motivos para lamentar amargamente no futuro, tá bom? Cartas e Manuscritos, volume 1, manuscrito 1. Mas a questão aqui é a seguinte, é muito simples. O principal problema, na minha opinião, é que o juízo investigativo, ele ataca as pessoas vivas. Então imagina o seguinte cenário. Ela disse o seguinte: vi que estamos no juízo investigativo. Em breve, o julgamento será pronunciado sobre nossas obras e ações. Então, eu estou vivo. Vamos supor que eu, Rodrigo, né? Estou aqui e tal, vivendo a minha vida naturalmente. E cometo pecados, cometo erros todos os dias. Sou pecador, ok? E aí, meu nome passa no juízo investigativo no céu. De repente, abre-se um livro. E aí, Deus olha para o meu livro e fala: olha só, Rodrigo, você conseguiu pedir perdão por todos os seus pecados. Olha, que garoto, nota 10, parabéns. Olha, muito bom. Rodrigo está aqui com todos os seus pecados perdoados. Está aqui, checado, perdoado. Parabéns, Rodrigo está salvo. Muito bem, parabéns. Todo mundo bate palma. Beleza, eu estou vivo aqui na Terra, vivo. De repente, como ela mesma disse, em breve o julgamento será pronunciado sobre todas as ações que são passadas em revista diante de Deus. Beleza, estou salvo. Mas como eu continuo vivo, passa alguns dias, eu começo a falar assim: quer saber? Essa história de Deus, de Jesus, isso não é para mim não. Já chega. Aí, do nada, eu começo a ter todas as dúvidas do mundo, passam mais um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, continuo vivo e decido que agora eu vou virar ateu. Pronto, virei ateu. Não acredito mais em Jesus, não acredito mais em Deus, etc. Acabou, encerrou o assunto. O que acontece com a definição que aconteceu lá no céu? Então Deus vai ter que voltar de novo, puxar meu livro e falar: gente, lembra aquele negócio que eu falei com vocês? Lembra que eu falei do Rodrigo, né? Então, esse juízo investigativo acontece só para vocês. Então eu estou vindo aqui, realmente, olha, pedir desculpas, porque ele virou as costas para mim, virou as costas para Deus, virou as costas para Jesus, virou as costas para o Espírito Santo, virou as costas para o Evangelho de Cristo, negou a cruz, agora o Rodrigo é ateu. Acabou. Então estamos agora retirando o Rodrigo, tá, da lista dos salvos, tá bom? Desculpe o transtorno, vamos para o próximo. Essa é a situação que Ellen White
prega. As consequências do juízo investigativo, quando você fala que são para vivos e para os mortos, você cria essa situação, você cria esse cenário. Você cria um cenário onde o juízo investigativo está passando pela sua vida agora. E é por isso que o pastor falou no começo, não, mas quando eu fui ensinado quando era criança, que quando nosso nome seria passado a qualquer momento, a qualquer hora, né? Deixa eu voltar até aqui nesse trecho, para a gente poder pegar aqui rapidamente. O juízo investigativo, eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juízo investigativo, porque seu nome pode passar em qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você estiver mal, você vai estar perdido. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O que nós estamos lendo aqui é que é justamente isso. Vi que estamos no juízo, estamos em breve, o julgamento será o quê? Pronunciado sobre nossas obras e ações que estão sendo passadas em revista diante de Deus. E ela fala que um período solene e terrível. Mas por que é terrível esse período do juízo investigativo? Porque é terrível, eu estou vivo e meu nome está passando no céu. Quem percebe essa grande obra, ela pergunta, vi que aqueles que agora não valorizam, estudam e prezam profundamente a palavra de Deus, falada por seus servos, terão motivos para lamentar amargamente o futuro. Ela está condenando gente que está ouvindo ou lendo esse texto, ou pessoas que ela conhece. Porque elas estão vivas. Por quê? Porque agora elas estão vivas, não estão valorizando, estudando profundamente a palavra de Deus. Mais um, o juízo investigativo para os vivos em breve começará. Isso foi no Manuscript Releases, volume 10. Dirijo-me a vocês que terão essa epístola apresentada a vocês, que são líderes que podem ser chamados de príncipes entre o povo. Sede limpos, vós que levais os vasos do Senhor. Humilhem suas almas diante de Deus. Jesus está no santuário. Ora, por que ela está fazendo esse chamado para as pessoas que estão vivas? Dirijo-me a vocês. Ela está falando com gente que está morta? Estamos no grande dia da expiação. E se o juízo investigativo ainda não começou para os vivos, em breve começará. Esse é um alerta para as pessoas. Dirijo-me a vocês que terão essa epístola apresentada a vocês. Manuscript Release, volume 10, página 266. A vinda de Cristo referida aqui não é a segunda vinda a essa terra, mas sua vinda ao juízo investigativo, no caso, falando sobre o contexto da volta de Jesus e o juízo investigativo, no lugar santíssimo do santuário do céu. Olha isso. Assim, a mensagem é especialmente para nós que estamos vivendo no tempo do julgamento. Ora bolas, esse é mais um anúncio dela para as pessoas acordarem, porque elas estão vivendo no tempo do julgamento. Você entende o contexto agora? Entende quantos alertas? Nós estamos no slide 16, mas eu acho que a gente já percorreu pelo menos 12 ou 13 textos de Ellen White, reforçando para os adventistas do sétimo dia que o nome deles vai ser passado a qualquer momento no juízo investigativo. E ora as bolas, se em 1893 o juízo já estava perto de começar pelos vivos, quem diria em 2024? Quem diria em 2024? Meu amigo, o juízo investigativo dos vivos já começou, faz tempo. Então, olha só, não faz sentido nenhum essa pregação, não está alinhada com o ensino adventista do sétimo dia e não está alinhada com o juízo investigativo professado, pregado, escrito, publicado, impresso pela Igreja Adventista e por essa mulher, a falsa profetisa Ellen White. O juízo investigativo de fato é para salvação, para perdição, que de fato o que esse pastor está apresentando não corrobora com a realidade, não faz o menor sentido, não atende o que a Igreja Adventista defende. E essa é uma tentativa muito bonita que tem acontecido em vários lugares ao redor do mundo, nos Estados Unidos também, onde eles estão tentando trocar as palavras, trocar a interpretação, mudar a tonalidade, mudar a forma como eles apresentam essas heresias, que são as heresias distintivas